Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira aula do curso de SQL. Nesta aula iremos aprender a popular tabelas, alterar os dados na tabela e deletar dados na tabela. Espero que você aproveite o conteúdo desta aula e aprenda muito com ela. Vamos ver na prática? Olá pessoal, na última aula nós aprendemos sobre criação de database, criação de tabelas e aplicação de constraints nas tabelas. As constraints são maneiras de eu limitar os dados, classificar os dados e criar regras para que esses dados sejam imputados na tabela. Nesta aula, nós iremos aprender sobre popular tabela com dados, inserir dados nas tabelas. Existem três maneiras básicas de se inserir dados na tabela. Nesta aula, nós iremos inserir dados de maneira manual, mas a gente pode inserir dados também através de um arquivo CSV, Excel, TXT, direto para uma tabela do banco. Nós poderemos inserir dados em uma tabela através de uma outra tabela. E a terceira forma é a maneira que nós iremos fazer aqui. No decorrer do curso, nós iremos aprender as outras duas formas de se inserir dados em uma tabela. A primeira tabela que nós iremos inserir dados é a TB Clientes. Dando um select nela, a gente pode observar que não existe dados nela. A tabela está vazia. O comando para se inserir dados em uma tabela é o seguinte: insert into, o nome da tabela, abre parênteses e descreve quais campos você deseja inserir dados, fecha o parênteses, escreve values, abre parênteses e digita os dados que vão popular esses campos. Aqui nós temos CPF, o nome do cliente, data de nascimento, logradouro, nome, cidade, UF, CEP, DDD e telefone. Nós iremos inserir dados para 5 clientes diferentes. Basta selecionar o trecho do código e executar. Ótimo, comando executado com sucesso. Vamos olhar como ficou? Temos aqui o CPF, o nome do cliente, a data de nascimento, o logradouro preenchido, nome da cidade, UF, CEP, DDD e telefone. Maravilha! Esse trecho do código eu inseri para a gente checar a integridade que nós criamos na tabela TB Clientes. Lembra que na aula anterior nós fizemos com que o CPF fosse uma primary key. O que isso significa? Significa que o CPF, este campo não aceitará dados repetidos em outros registros. A tabela irá barrar a inserção desse registro. Pois bem, eu estou inserindo um registro aqui de um CPF que eu já cadastrei anteriormente. Então, ao tentar inserir este registro, vamos ver o que acontece. O sistema barra violação de restrição primary key. Não é possível inserir a chave duplicada no objeto TB Clientes, ou seja, o SQL, o sistema, não permite que eu insira um CPF que já exista na tabela. Ou seja, essa é uma forma de checar se de fato a nossa primary key está correta. A gente conseguiu barrar que esses dados duplicados sejam carregados na tabela. Agora nós iremos popular os dados da tabela TB Produtos. A tabela se encontra vazia e essa tabela, se a gente lembrar um pouquinho da última aula, o código produto era uma primary key auto-incrementável. Como funcionava isso? A cada registro dessa tabela, automaticamente o SQL vai inserir um ID para cada produto que a gente insere. Sendo assim, eu não preciso mencionar esse campo na hora de inserir.
Então eu vou inserir diretamente os valores para os outros 3 campos: o nome produto, valor e categoria. Então, quando a quantidade de campos que eu tenho é igual à quantidade de campos possível que existe numa tabela, eu nem preciso mencionar em quais campos esses dados devem ser inseridos, porque o próprio SQL já entende que se tem 3 campos aqui e 3 campos possíveis de se inserir dados, automaticamente ele se organiza para inserir os campos no lugar certo. Então vamos lá? Selecionamos o trecho do código e vamos executar. Ótimo, dados inseridos com sucesso. Podemos ver que o campo código produto que nós não inserimos manualmente, ele foi automaticamente inserido pelo sistema, de maneira auto-incremental. Então, para cada produto, caneca, prato, colher, pneu, automaticamente ele recebeu um ID próprio para isso. Então, ok, nossa tabela está populada. O legal dela é que ela já está com seus produtos classificados entre bazar, automotivo, perfumaria, bebidas. Então, essa classificação será interessante para a gente no decorrer do curso, para nós fazermos alguns exercícios de aplicações de query. A próxima tabela que nós iremos inserir dados é a tabela TB pedido. A tabela também se encontra vazia. E semelhante também ao que nós falamos anteriormente, como eu tenho 5 campos aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, e eu tenho 5 campos possíveis de inserir dados na tabela, eu não preciso mencionar em quais campos eu quero que vão esses dados, porque o SQL automaticamente se organiza para isso. Então eu vou inserir aqui 3 vendas distintas. O que identifica cada venda é o campo código pedido. Então, estou duplicando ou triplicando o código pedido na primeira venda, ou seja, esses 3 registros pertencem à primeira venda, esses 2 registros pertencem à segunda venda e esse último registro pertence à terceira venda. Então, vamos ver como fica. Pronto, inseri os dados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho no pedido 1, a pessoa comprou o código do produto 3, 2 e 4. O pedido 1 foi comprado pela mesma pessoa. Para o produto 3, ele comprou 4 unidades desse produto. Produto 2, ele comprou 2 unidades desse produto. E produto 4, ele comprou 1 unidade desse produto. E aqui temos também o campo data pedido, que é a hora da inserção da informação. Então nós temos as nossas 3 tabelas agora populadas com dados. Isso vai permitir que a gente possa prosseguir a aula utilizando esses dados para fazer alguns ajustes, algumas alterações e aprendendo um pouco mais de SQL. Agora nós iremos aprender a alterar a estrutura da tabela, adicionando colunas, alterando o seu tipo ou tamanho de dado, deletando colunas ou até renomeando. Vamos começar com a tabela TB clientes. Nós iremos alterar o tamanho da coluna UF. Como ensinado na última aula, se eu dar o comando sp help e o nome da tabela, a gente vai verificar a estrutura da tabela. A gente pode ver que a coluna UF ela é um tipo varchar de 2 caracteres. Então, nós iremos alterar o tamanho dessa coluna para ela aceitar até 50 caracteres. O comando para isso é o alter table, nome da tabela, alter column, nome da coluna e o novo tipo de dado que nós queremos alterar na tabela. Então vamos selecionar o código e executar. Se nós darmos novamente um sp help, nós iremos verificar que a coluna UF agora possui 50 caracteres, ou seja, através deste comando nós conseguimos alterar o tamanho da coluna. A próxima alteração que nós iremos fazer é alterar a tabela adicionando uma nova coluna. Eu vou alterar a tabela TB clientes adicionando o campo idade. Estou utilizando o tipo de dado int, inteiro. Então vamos selecionar o código,
executar. Agora podemos ver que existe agora a coluna idade. Está tudo nulo porque não tem campo preenchido para nenhum desses registros. Idade não foi preenchido ainda. Ótimo. Vamos adicionar uma nova coluna, chamada coluna adicional. Adicionamos também uma segunda coluna, chamada coluna adicional. Por que eu adicionei essa coluna? Para que possamos dar um comando agora de dropar a coluna, ou seja, deletar essa coluna. O comando para deletar uma coluna é o código altertable tbclients, ou seja, o nome da tabela, drop column e o nome da coluna. Então, altertable tbclients, drop column, coluna adicional. Vamos executar e vamos ver o que acontece. Pronto, a coluna foi deletada, não tem mais a coluna adicional aqui. Então esse comando serve para que você delete uma coluna de sua tabela. O de cima para você adicionar, esse aqui de baixo para você deletar. Também é possível você alterar, ou seja, renomear o nome de alguma dessas colunas. Vamos testar com a coluna que nós adicionamos agora há pouco, que é a coluna idade. O código é exec sp-rename, abre aspas simples, coloca o nome da tabela, ponto, o campo que você gostaria de alterar, vírgula, aspas simples, o novo nome que você quer dar para essa coluna, vírgula, qual dado que você quer alterar. No caso, a gente quer alterar o nome da coluna. Então, vamos rodar. Se a gente olhar agora a tabela novamente, percebemos que a coluna idade passou a se chamar idade do cliente. Vamos aprender agora a alterar o dado que existe na tabela. Vamos fazer isso com a tabela tbclients. Nessa tabela temos o campo idade do cliente sem informação. Então eu vou usar a função datediff, que ela vai permitir com que eu extraia a diferença de anos entre a data de nascimento e a data atual, que é representada pela função getDate. Se eu der um select getDate, o próprio sistema do SQL vai trazer a data atual. Para se alterar um dado de uma tabela, nós usamos a função update. Então a gente vai dar update em qual tabela? Na tabela tbclients. Então vamos setar no campo idade do cliente a diferença de data em anos entre a data de nascimento e o getDate, ou seja, a data atual. Vamos rodar esse trecho de código e alterar o dado na tabela. Podemos visualizar aqui que nós conseguimos alterar o dado da tabela. Agora ele mostra a diferença de data entre a data de nascimento e a data atual, isso em anos. Temos aqui também o cliente Paulo da Silva. Nós iremos tentar alterar então o seu nome para Paulo da Silva Santos. Só que como eu farei para que o sistema encontre o Paulo correto, porque tem 5 registros aqui, 5 clientes. Eu não quero alterar todos os clientes para Paulo da Silva Santos. Eu quero alterar somente aquele que tem este número de CPF. Então, nós iremos usar a cláusula where. Então, update, ou seja, altere a tabela cliente, setando nome de cliente igual a Paulo da Silva Santos, onde CPF seja igual a 026-788-781-71. Vamos rodar esse comando para ver como que vai ficar. Podemos ver agora que o Paulo da Silva tornou-se Paulo da Silva Santos. Então nós usamos aqui a função update, que através da cláusula where a gente pode direcionar o sistema, o SQL, a entender qual registro que a gente quer alterar e de qual maneira a gente quer que ele seja alterado. O update é uma função muito importante do SQL, que no dia a dia nós utilizamos ele com frequência.